Vocês estão vendo isso aqui? Isso, minhas amoras e meus amores, é ciência. E a ciência é linda demais. Dia 25 de março eu fiz 8 meses, em testosterona. E eu quero dividir um pouquinho desse processo então com vocês, Vou responder então as perguntinhas que vocês fizeram para mim lá no Insta, mas antes eu quero dar alguns recadinhos muito importantes aqui, que é assim primordial que a gente esclareça e que a gente já tenha fixo na nossa mente, A primeira delas é que esse é um relato empírico, é um relato meu, tá? Sobre esses 8 meses de testosterona. Cada corpo é um corpo, cada organismo é diferente, vai reagir de uma forma diferente também à testosterona, Então algumas pessoas vão ter umas mudanças muito rápidas, outras mais lentas, então tudo vai depender de vários fatores, inclusive o genético, E a outra questão importantíssima da gente frisar mesmo, assim, é que o hormônio não faz uma pessoa trans, Não é o hormônio que vai fazer você ser ou não uma pessoa trans, e não é a testosterona que faz um homem trans e nem mesmo um homem cis, tá bom? Vamos lá então para as perguntas topzera, que vocês me fizeram lá no Instagram. Muito obrigado aí por quem fez as perguntas, interagiu, algumas se repetiram, então eu vou responder todas as questões em uma só. Qual mudança você estava ansioso para acontecer? Tipo crescer a barba, etc. A mudança que eu mais estava ansioso para acontecer no começo da hormonioterapia era parar a menstruação. Eu nunca gostei de menstruar, sempre tomei pílula emendada uma na outra, justamente para não menstruar. Hoje eu consigo ressignificar isso, consigo falar de uma outra forma sobre a menstruação, até pretendo fazer vídeo sobre, mas lá no começo da hormonização eu ainda tinha um grilo muito grande e queria parar logo. A partir do 3º mês em testosterona, eu já parei de menstruar. E hoje ainda tem algumas cólicas, mas isso é um bom sinal, porque a gente precisa ter ainda um controle do que está ocorrendo lá embaixo. Inclusive, precisamos ir no ginecologista, mas isso é tema e assunto aí para outros vídeos. O crescimento da barba, muitas pessoas me perguntam se eu fiquei ansioso ou se eu ainda estou ansioso. A barba vai vir, tá? Então eu não tenho ansiedade para isso, tanto pela minha genética, quanto os produtinhos que a gente usa, eu sei que ela vai vir. Hoje, a minha maior ansiedade é para que meus seios diminuam cada vez mais. Tanto para caso eu opere futuramente, então quanto menos tiver, melhor é a cicatrização, o valor e tudo mais. Quanto também questão de conforto, porque é muito ruim ficar usando binder o tempo todo. Binder, para quem não sabe, é uma tira, uma fita compressora elástica, que serve para apertar mesmo um pouco os seios para a roupa ficar mais retinha e tudo mais, E tem também as fitas micropólio que dá pra gente utilizar. Algumas são até a prova d'água, para usar na piscina e na praia, mas ainda assim tem todo um desconforto com relação a isso. Então hoje a minha maior ansiedade é para que meus seios diminuam cada vez mais, A próxima pergunta é como ficou a libido durante o processo? Alta, Bem alta ali nos 6 primeiros meses, ela atinge um pico bem alto. Hoje, com 8 meses, ela já está mais estabilizada. E hoje, com 8 meses, eu consigo canalizar um pouco melhor, essa libido que às vezes até acumula, obviamente, na gente. Então, como muda muita coisa, não só a libido em si, não só a vontade, sexual, mas muda, por exemplo, o aumento do clitóris, o aumento da lubrificação vaginal, o aumento dos pelos pubianos, o aumento da temperatura corporal, Isso também está interligado. Então a gente acaba meio que aprendendo a canalizar essa energia sexual para outras coisas, Como atividade física, meditação, alguma coisa artística, enfim, A gente começa a perceber aí que o Freudão, nessa parte tinha razão em dizer que libido pode ser outras coisas, que a gente possa voltar à nossa energia sexual. Quanto tempo é necessário ficar em transição?
A minha transição começou em 2017, que foi quando eu comecei de fato a me questionar se era uma pessoa cisgênero ou não, né? Agora, a hormonização, ela é diferente da transição, né? A hormonização eu vou fazer a vida toda, né? Eu vou tomar testosterona o resto da minha vida, né? Claro que em doses diferentes e provavelmente até em combinações diferentes, né? Porque a gente precisa frisar que existem várias marcas, várias doses e vários ciclos, né? Várias formas de colocar testosterona no nosso organismo. Atualmente eu tomo de 15 em 15 dias injetável, né? Eu comecei de 21 em 21, hoje de 15 em 15 e a médica ou médico vai fazer o manejo da dosagem e do ciclo para eu tomar. E também é possível fazer combinações, né, de dosagens e marcas e tudo mais, né? Existe testosterona injetável, existe o androgel, né, que a gente passa, existem cápsulas que a gente toma e o corpo absorve melhor a testosterona no organismo, né? Existe o implante, que você faz uma microcirurgiazinha e a testosterona é liberada ali automaticamente por aquele implantezinho e depois você só vai fazendo a manutenção do implante, né? Então tem várias formas de você tomar testosterona, mas é o resto da vida. Não importa se você vai mudar o ciclo, a marca, é o resto da vida. Qual foi a parte mais difícil, né? A parte mais difícil da hormonização é comprar esse negócio, né? Porque a farmácia tem toda uma burocracia, a receita precisa estar detalhadamente certa. Se tiver algo errado, você tem que voltar no médico. Alguns médicos querem cobrar para arrumar a receita, um dado da receita. Os médicos às vezes não te dão a quantidade certa, né? Você precisa de 6 meses de medicação, eles te dão só 2 receitas, você fica tipo, né? Aí você tem que ficar pagando consultas, né? Então, nesse ponto é muito importante que a gente tome cuidado com os profissionais que a gente procura. Precisam ser pessoas qualificadas, que entendem do assunto e que sigam os protocolos corretos, né? Para que a nossa transição e a hormonização seja tranquila. Então, essa é uma parte muito difícil. A farmácia tem também uma quantidade que pode e não pode vender, então é muito chato de comprar. Para mim não faz sentido nenhum, porque testosterona é produzido naturalmente pelo corpo. Então comprar testosterona é como comprar água, né? Sei lá. E uma outra parte muito complicada para mim da transição, não da hormonioterapia, da transição de gênero, foi me aceitar como um homem trans. Porque a princípio eu comecei pensando que eu era uma pessoa não binária, né? Achava que eu era uma pessoa gênero, andrógena, que eu não tinha um gênero específico. E aí, com o passar do tempo e das minhas questões, né, e a vontade também de me hormonizar, de fato eu percebi que eu sou um homem trans, né, eu me qualifico dentro dessa caixinha de homem trans, né, entre vários espectros de gênero eu estou dentro desse. Por coincidência, é um espectro que a sociedade aceita mais, né, as características são mais aceitáveis e tudo mais, né. Mas também isso não significa absolutamente nada, né? Porque eu vou fazer o meu homem, eu vou fazer a minha masculinidade, né? Eu tenho contatos com mulheres maravilhosas que me ajudam a me desconstruir cada dia. Eu tenho contato com outras pessoas trans e pessoas não binárias que também me ajudam a reformular a masculinidade de uma forma saudável. Então, hoje, com 8 meses, eu consigo dizer de boa que sim, eu sou um homem trans da porra. Qual foi a maior satisfação do processo? A rede de apoio, né? A rede de apoio para mim é uma satisfação muito grande, é ter outras pessoas trans que passam pelas mesmas coisas, que me ajuda bastante, que me desconstrói, que me ouve, né? E é ver que as mudanças ocorrem, né? E de uma forma rápida, inclusive. Não é tão lenta quanto a gente pensa no começo. É que nos primeiros meses a gente está muito ansioso, né? Para as mudanças ocorrerem. Mas hoje, com 8 meses, eu sei que está mudando e que eu estou gostando bastante de mim, cada vez mais. Qual foi a maior mudança que sentiu nesses 8 meses em T? 2 grandes mudanças eu senti. A minha voz mudou bastante, né? Eu fiz até os áudios de progressão para ver e realmente a voz mudou bastante, eu gosto. No começo da transição e da hormonização, eu tinha muito receio de falar, porque era muito feminino e aí a leitura social não ia ser como eu gostaria e tal. Hoje eu gosto muito de mandar áudio, de falar no telefone, de gravar minha voz, de cantar, né? No começo da hormonização eu não estava conseguindo cantar, hoje eu já consigo arranhar ali, tiro uma pira.
E uma outra mudança que eu adorei, que eu achei muito boa, assim, é a energia, né? A testosterona, ela dá muita energia, energia física mesmo, né? Ela dá muito vigor, né? Antes da transição e antes da hormonização, eu vivia dormindo, cochilando, indisposto, né? Até um pouco cansado, né? Não tinha muita disposição para as coisas, para assistir alguma coisa, por exemplo, dormia o tempo todo, né? Hoje, com 8 meses em testosterona, eu já consigo assistir várias coisas, fico à noite assistindo, acordado, muita energia corporal mesmo para malhar, para correr, enfim, né? E essa energia acaba dando pra gente uma sensação de utilidade muito boa, né? Então a gente quer ser, eu pelo menos, quero ser útil o tempo todo. Né? Então eu quero ajudar minha mãe, quero trocar o bujão, quero faxinar, quero, né, dar muita energia para acordar cedo, dormir tarde e fazer várias coisas, assim, várias coisas, né? Desde de escrever, desenhar, sabe? A gente quer fazer algo, né? E a gente quer se sentir útil. Essas foram as duas mudanças, assim, maravilhosas e as mais perceptíveis. A próxima pergunta é se foi exatamente o que eu esperava, né? Obviamente que não, mas eu também não esperava muita coisa. Desde que eu comecei a hormonização, eu pensei que vou deixar fluir. Deixa fluir, deixa as mudanças vir, vou fotografar, vou me curtir, né? Porque se a gente ficar projetando também muita coisa, a gente fica muito ansioso e pode se frustrar porque a gente não vai ficar também do jeito que a gente imagina, né? Eu imaginei, obviamente, que ia ficar parrudão, altão, não é assim que funciona, né? Cada corpo, como eu falei, é um corpo, né? Mas eu também, como falei, não esperei muita coisa, deixei fluir. A próxima pergunta completa a anterior. Caso não, né? Caso não tenha sido o que eu esperava, o que eu imaginei e não foi, né? O que você imaginou e não foi? Eu não imaginei que a pele ficasse tão oleosa quanto ficou, né? Tanto que eu tive muita espinha no rosto e nas costas e me incomodou bastante. Hoje, com 8 meses, diminuiu bastante. Eu cuido agora muito mais da minha pele, né? Na verdade, eu cuido mais de mim. Então, tomar testosterona me deixou bem mais vaidoso. Eu uso sabonete antisséptico, uso produtos naturais, eu evito química. Então, a espinha melhorou bastante. Mas eu não esperava que a pele toda do braço, das costas, fica bastante oleoso. Então, a gente tem que se cuidar mais, se higienizar, usar creme e tudo mais, né? Mas teve uma coisa que eu imaginei pro negativo e ainda bem que não ocorreu, que foi a queda de cabelo. Eu achei que meu cabelo ia cair muito mais do que caiu, né? Lá no começo. Hoje tá estabilizado, tá tudo muito mais estabilizado, eu diria, né? Mas a queda de cabelo eu tive muito medo de ficar careca, né? Mas como eu tenho uma boa genética, então eu não tenho tendência a ficar calvo ou com entradas, né? Então meu cabelo caiu normal, né? E ainda cai, assim, numa quantidade bem de boa, bem tolerável, nada que eu precise me preocupar. Essas foram as perguntas, né? Mas eu queria aproveitar para dizer de algumas outras mudanças, assim, com relação, por exemplo, são coisas muito sutis. As mudanças que ocorrem, elas são muito sutis, mas como eu me olho no espelho todo dia, tiro foto e me curto bastante, eu acabo percebendo. Teve também um aumento da dilatação dos meus vasos sanguíneos, né? Então, as veias das mãos, elas já estão começando a subir um pouquinho para o braço. Pelos, né? Muitos pelos, assim, os pelos das axilas mudou. Já estou começando a ter pelos na barriga. Na perna, a perna inteira, né? Encheu de pelos na virilha, no bumbum, né? Mas ainda assim não é nada muito exagerado, até porque, né, a minha família não são de muitos pelos corporais, assim, né? O meu pai, apesar de ter uma barba bem cheia, quando ele deixa crescer, ele não é muito peludo no corpo. Mas aparece no braço, né? E espinhas no braço também, espinhas na coxa, né? Porque a pele, como eu falei, fica bastante oleosa. E a redistribuição de gordura também, né? Duas coisas muito perceptíveis nesses 8 meses são esses pelos, né? Tipo, tem pelo no dedão e aí vem subindo. E a redistribuição de gordura até o pescoço, ele muda, o pomo de Adão fica mais evidente,
né? Porque a gente dá uma secada, né? O meu joelho agora é mais ossudo e ele era mais cheinho. As minhas pernas diminuíram bastante, emagreceram bastante. O quadril reduziu, a cintura reduziu, os seios. Então toda a gordura do seu corpo ela vai secando, né? E é aí que é bacana a gente aproveitar, inclusive para fazer uma atividade física. Basicamente essas são as mudanças principais assim que eu senti e que eu pude responder inclusive com essas perguntas, né? Eu gosto de comparar a minha transição como um renascimento, né? Como uma borboletinha que está saindo aos poucos do casulo, né? Então, nesse momento, com 8 meses, eu estou começando a criar as minhas asas, assim, né? Lá no começo da transição era uma lagartinha, ainda me questionando, e aí eu fui pro casulo, né? Fiquei bem quietinho na minha ali para me entender e tudo mais, e agora com hormonoterapia estou criando as minhas asas de fato para que eu voe e me sinta cada vez mais livre.